que não há interesse, né? Que há impossibilidade jurídica, ou que não é possível, ou vamos dar um encaminhamento, quem tem que dizer isso somos nós, juízes do trabalho. Existe uma discussão toda de jurisdição voluntária, se interesse, administração de interesse ou direitos privados. Eu particularmente só digo o seguinte: a meu ver, o CPC, já no artigo 1º, só para não fugir absolutamente dessa discussão, mas já no artigo 1º ele divide a competência a jurisdição, perdão, em contenciosa e voluntária. Quer dizer, sendo ou não voluntária, é jurisdição. Esse é o meu entendimento, respeitados entendimentos em sentidos contrários. Eu comecei a defender essa competência em 2005, quando eu fiz minha dissertação de mestrado na PUC, que hoje está publicada pela editora LTR, precisando de atualização, porque está esgotada, mas não tive tempo ainda para atualizar. Em maio de 2006, eu tive a ousadia de, além de lançar meu livro, defender uma tese no CONAMAT de Maceió, que tinha 913 juízes participando do CONAMAT, que era de que a competência seria nossa para decidir essas questões. Por que eu digo ousadia? Hoje a gente ainda encontra alguma resistência, mesmo internamente. Aliás, as resistências que existem, na sua maior parte, são internas. Os juízes estaduais não estão se incomodando muito em nos encaminhar. Aliás, os conflitos suscitados nos últimos tempos, não mais, atualmente não tem sido mais, mas os conflitos suscitados são suscitados por juízes do trabalho, né? Então, imaginem, em 2006, houve muita controvérsia, mas essa tese acabou sendo, não foi unânime a aprovação, mas foi aprovada, e aí passou a ser também uma bandeira da nossa Associação Nacional na máquina, né? Agora, definitivamente, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, eu não vejo mais, pela leitura do próprio inciso 1º do artigo 114, eu não vejo mais como afastar da Justiça do Trabalho essa competência. Não há mais o que justifique que o juiz da infância e da juventude continue decidindo sobre autorizações judiciais, porque depois ele não vai poder decidir mais nada a respeito daquele trabalho que ele autorizou. Na exposição que eu fiz em 2012, naquele seminário do TST, eu dividi a mesa com o desembargador Ciro Darlan, que durante muito tempo foi juiz da infância e da juventude do Rio de Janeiro. O desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é oriundo do Ministério Público do Trabalho, acho que todos aqui devem conhecer, meu particular amigo, no dia ele falou assim: puxei palmas para você. Falei, eu vi. E puxou e conseguiu até, conseguiu adeptos, né? E foi bom. O desembargador Ciro Darlan não estava num ambiente muito favorável naquele dia a ele, né? Embora ele tenha feito uma brilhante exposição, acabou prevalecendo isso daí, mas porque na abertura do seminário o ministro João Orestes Dallazem já dizia, a competência da Justiça do Trabalho. Aí veio o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Camargo, e disse, a competência da Justiça do Trabalho. Veio o Rafael, competência da Justiça do Trabalho. A Sandra, que foi falar sobre trabalho infantil, competência da Justiça do Trabalho. Olha que eu fui falar, falei, olha, ainda bem que tem o desembargador Ciro Darlan aqui, porque senão não precisava dizer mais nada. Todo mundo já disse que é competência da Justiça do Trabalho. E eu penso que é mesmo. Mas o Ricardo me lembrou uma coisa que é para a nossa reflexão. Essa competência já existia mesmo antes da emenda 45 de 2004.
A Lei Complementar 75, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, no artigo 83, já estabelece, quando trata da competência do Ministério Público do Trabalho, junto à Justiça do Trabalho, estabelece o quê? No inciso 3º, que cabe ao Ministério Público do Trabalho mover ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho na defesa de direitos coletivos quando desrespeitados direitos sociais constitucionalmente garantidos. Ah, mas isso é muito abrangente. Bom, então vamos para o inciso 5º. Propor ações necessárias em defesa dos direitos e crianças dos menores, incapazes e índios decorrentes das relações de trabalho. Esses menores, entre aspas, porque eu penso que nós precisamos tomar cuidado com... Aliás, eu aboli menor do meu vocabulário jurídico. Porque menor da ideia de minoração, de menoscabo, e nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que é criança quem não completou 12 anos e é adolescente quem já tem 12 e não completou 18. Então, por que não utilizar criança ou adolescente, que me parece muito mais adequado? Aliás, o Ricardo traz um exemplo na obra dele, na dissertação de mestrado, que diz o seguinte: uma manchete de jornal: menor agride criança ou adolescente. Por que não adolescente agride adolescente? Porque a ideia de menor está associada à delinquência. Então, quando a gente vai falar de trabalho infantil e tal, melhor utilizar criança ou adolescente. Mas, pois bem, fechado esse parêntese, os menores, entre aspas, já eram... Ações decorrentes de relação de trabalho já eram competência do Ministério Público do Trabalho junto à Justiça do Trabalho. Então, se já eram, desde 93 que essa competência é nossa, e eu já fui lembrado que eu tenho 15 minutos ali para falar, para concluir. Por via reflexa, essa competência já era nossa. Lembrando aqui que esta é uma lei complementar, que, portanto, tem hierarquia superior à da consolidação das leis do trabalho e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, já estavam, eles são posteriores a 1900, eram anteriores, são anteriores, e, portanto, foram tacitamente revogados na parte em que atribuem ao juiz de menores ou ao da infância e da juventude essa competência. Essa lei complementar, obviamente, foi recepcionada pelo novo artigo 114 da Constituição Federal. E só para reforçar, hoje somos competentes para dirimir questões oriundas das relações de trabalho, não mais só de emprego ou desemprego, né? Relações de trabalho são continente. Relação de emprego só uma das suas múltiplas e variadas espécies. Relação de emprego é conteúdo. Pois bem, todos os efeitos de um trabalho autorizado, ainda que de forma precoce, não estão sujeitos à Justiça do Trabalho? Estão. Então, por que a autorização para esse trabalho seria do juiz da infância e da juventude, se ele não vai poder analisar mais nada depois disso? Me parece que é uma questão jurídica, de lógica, de unidade de convicção e até de interpretação sistemática. Não tem sentido o juiz da infância ficar decidindo questões dessa natureza. Porque todo o trabalho humano, individual, está afeto à justiça do trabalho. Por exemplo, se houver dano moral, mesmo antes da emenda 45, decorrente de uma relação, antes seria só relação de emprego, a competência seria nossa. Relação de trabalho, havia inclusive essa divisão, justiça estadual. Hoje não tem mais divisão nenhuma. Relação de trabalho, relação de emprego, dano moral, competência da Justiça do Trabalho. Se for com uma criança, Justiça do Trabalho. Acidentes do trabalho, tem até súmula vinculante, número 22 do Supremo Tribunal Federal. Garota Maísa, cito sempre esse exemplo. Trabalha, aquela menina acho que trabalha mais do que nós, né?
Você liga o SBT, ela de manhã está lá, à tarde ela está lá, nos domingos ela está lá. E é uma garotinha que começou a trabalhar com 4, 5 anos, né? E numa das suas apresentações num programa do dono da emissora de televisão, ela trombou numa câmera e não teve maiores consequências, mas poderia ter sofrido um acidente do trabalho. Quaisquer pedidos de danos materiais ou morais decorrentes desse possível acidente seriam de competência da Justiça do Trabalho. E a autorização para trabalhar não foi dada por um juiz do trabalho. Fiscalizações e sanções administrativas. Quem faz é o Ministério do Trabalho e Emprego. A CPI está propondo, inclusive, a ampliação dos valores das multas quando se trata de envolvimento de trabalho de criança e adolescente. A análise da subsistência ou não dessas penalidades aplicadas pelo Ministério do Trabalho a partir dessas fiscalizações. Essa análise está afeta à Justiça do Trabalho. O julgamento está afeto à Justiça do Trabalho. Contribuições previdenciárias. Exista ou não relação de emprego? Quem é que vai executar essas contribuições previdenciárias? O juiz do trabalho. Há uma orientação do Ministério Público do Trabalho, já bastante antiga, orientação 2, nessa mesma linha. Quando teve um problema em umas novelas que aparecia aquela menina também, Clara Castanho, fazendo papel de má, né, uma série de coisas, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro teve a necessidade de interferir, tanto com o autor da novela, como com a própria Rede Globo. Foi celebrado termo de ajustamento de conduta, 2 termos de ajustamento de conduta, porque a coisa estava tomando um rumo bastante complicado. Será que uma criança sabe separar o que é representação do que é real, da vida real? Será que ela não acaba incorporando depois a personagem? Então é preciso tomar cautela. Trabalho infantil artístico, só para os senhores terem, vou contar uma historinha muito curta, para os senhores terem uma ideia do que acontece nos bastidores do trabalho infantil artístico. O Padre Papaterra, que naquele livro que foi lançado pela Ana Matra, Criança, Adolescente e Trabalho, alguém não leu e quiser ler depois, está nesse livro. Ele escreve, mas ele diz também nas palestras que ele profere. Ele diz o seguinte: naquele filme Cidade de Deus, quem assistiu lembra certamente de uma cena em que um garoto dá um tiro no pé de um menino. E o menino chora desesperadamente. Você vê a realidade daquela cena, parece que o garoto levou mesmo um tiro no pé. Como é que ele conseguiu representar com tanto realismo aquilo que estava acontecendo? Ele não conseguia. Aí o que fizeram com o garoto? Foram lá e perguntaram para ele o que ele mais gostava na vida dele. O que ele temia mais perder? E ele disse que era a mãe dele. E aí falaram para o garoto que a mãe dele tinha morrido. Então ele não estava representando, ele estava chorando a morte da mãe. Quer dizer, isso é de uma crueldade extrema, e certamente não refletiram sobre as consequências que isso poderia trazer para aquela criança. E há inúmeros outros casos aí escabrosos nessa área artística também, né? Então não é só glamour, né? Teve o seminário em agosto, em Brasília, um seminário do Conselho Nacional do Ministério Público e do CNJ, e a Comissão Nacional participou, com 5 juízes do trabalho. O ministro Lélio também, na ocasião, proferiu uma palestra nesse seminário. Mas o importante é que nós conseguimos, num dos grupos de trabalho, extrair essas 2 conclusões aqui. E não pensem os senhores que foi fácil. Lá havia juízes da infância, promotores da infância. Nesse grupo, eu estava representando a Comissão Nacional.
E os debates foram intensos. No início, nem a comissão nem voz. Nós tínhamos promessa de que teríamos voz e voto, e não nos deram voz no início, tivemos que reivindicar. E aí defendemos a questão da competência, e as conclusões foram estas que os senhores já conhecem. Não cabe autorização judicial antes da idade mínima, salvo para trabalho infantil artístico, e a competência é da Justiça do Trabalho. Vejam que já naquela ocasião, promotores da infância, juízes da infância concordaram, não foi unanimidade, mas passou depois pela plenária também, com essa ressalva aqui que foi necessária, mas é imanente à própria atividade jurisdicional. Quer dizer, é a comunicação quando o juiz indeferir de plano, enfim, houver alguma irregularidade, ele deve comunicar às autoridades competentes, inclusive, se for o caso, o juiz da infância e o promotor da infância, para adotarem providências. Depois teve o seminário do TST em outubro, a Carta de Rio Preto, que nós já mencionamos, o lançamento do Programa de Combate ao Trabalho Infantil pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o TST. Gente, se a competência não é nossa, então o que o TST está fazendo? O que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho está fazendo? Lançando um Programa Nacional de Combate? Não teria sentido. Não teria sentido. Por que os 24 tribunais regionais do trabalho hoje estão envolvidos nessa luta? Porque a competência tem que ser nossa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região teve uma participação importante, definiu ações de combate ao trabalho escravo infantil, instituiu o Juízo Auxiliar da Infância e Juventude, comissão de erradicação, recentemente trouxe um provimento, parâmetros para autorização de trabalho artístico, enfim, decidiu que a competência é nossa. Depois veio a 21ª Região e criou também o Juízo Especial da Infância e Juventude. Hoje os juízes das varas do trabalho de Natal poderão redistribuir os pedidos. Poderão, não é obrigatório, para esse juízo auxiliar. A 10ª Região, também por provimento de abril de 2014, instituiu o Juízo Auxiliar da Infância e da Juventude, com adesão facultativa das varas para autorização. A 22ª Região Piauí, e o Roberto Braga, acho que vem, semana que vem aqui também, né? Criou o Juízo Auxiliar da Infância e Juventude na Central de Itinerância e Cidadania. E mais recentemente, o nosso tribunal, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, além das providências que os senhores poderão ver aí, criou 10 GEIAs, juizados especiais. Aqui nós procuramos não falar em juventude, porque a ideia é restringir mesmo a 18 anos. Então, Juizado Especial da Infância e Adolescente. Todas as causas são 10 juizados, um em cada circunscrição, e mais um em Franca e outro em Fernandópolis, que são localidades que têm problemas graves de autorizações judiciais. E esses 10 juizados vão apreciar todas as questões envolvendo o trabalho antes dos 18 anos de idade. O TRT da 8ª Região está realizando um trabalho magnífico, que tem sido reconhecido. Eu não vou falar de tudo porque meu prazo já está esgotado, mas vocês têm aí à disposição depois, só ressaltando o trabalho primeiro da Paula, que esteve lá também conosco, da juíza Paula, que esteve conosco na Comissão Nacional, desembargador Gabriel, sempre voltado para essas questões de direitos humanos. Nós estivemos discutindo em São Paulo, tivemos 2 reuniões no TRT da 2ª Região, ele com ações, interferindo em questões legislativas, proativamente, positivamente, para tentar evitar que retrocessos sociais aconteçam. A Zuila, que é também hoje gestora nacional do programa Mais 5 Minutos, e a Vanilza também realizando um trabalho magnífico. Enfim, os senhores estão todos de parabéns. Eu enumerei de forma sintetizada
as realizações aqui do TRT-8, mas depois os senhores que já vêm acompanhando poderão também acompanhar aqui. Uma coisa importante que eu vi também, jovem aprendiz, né, encerrou agora, eu vi nas notícias, aí, encerrou um ciclo e está começando outro, né? Parabéns, o TST. Eu acho que os tribunais têm um papel importante nisso daí também. Não é apenas obrigar os outros a fazerem, nós também precisamos fazer a lição de casa. E o TRT-8, pelo que estamos vendo, está cumprindo a sua parte. Santa Catarina tem ações, o Espírito Santo, todos os tribunais hoje têm. O CONAMAT, do ano passado, aprovou uma tese apresentada pela Andréa e por mim, Andréa Nock, do Rio Grande do Sul, e por mim, concitando todos os TRTs a criarem comissões ou comitês de erradicação do trabalho infantil para ampliar o número de pessoas envolvidas com essa causa, né? No final do ano passado, o Ministério do Trabalho voltou a criar um grupo móvel de fiscalização do trabalho infantil, que também é positivo. Seminário em São Paulo, no Tribunal de Justiça, acabou tendo pouco dissenso, houve concordância de que a competência seria da Justiça do Trabalho, pelos juízes estaduais, inclusive. Questão da publicidade infantil, hoje tem uma resolução que considera abusiva, dentre outras coisas, a publicidade que é realizada por criança voltada para o público infantil, porque aí está estimulando o consumo pela criança e tornando os pais reféns. Essa é uma situação que preocupa muito. Os juízes estaduais têm declinado da competência, nós é que precisamos nos convencer de que ela é nossa mesmo. Em Santa Catarina, também tivemos a oportunidade de debater a questão e houve consenso sobre essa questão da competência. Temos alguns acórdãos aqui que são citados, 2 do Piauí, que me foram enviados pelo colega Roberto Braga. As escolas judiciais têm um papel fundamental nessa questão do tema a ser trabalhado, como estamos fazendo hoje. Tá? Precisamos nos preparar para decidir. Uma das preocupações que me acometem é a de que não incidamos nos mesmos erros do passado. Quer dizer, queríamos uma competência, estamos conquistando essa competência, então vamos nos preparar para exercê-la dentro de parâmetros constitucionais que priorizem a proteção integral e absolutamente prioritária de crianças e adolescentes. Temos que tomar cuidado, como eu já disse, para que as coisas não permaneçam como estavam ou até fiquem piores. O STJ ainda tem decidido nesses conflitos anteriores que a competência é do juiz da infância e da juventude. Tá? Por questão de lealdade intelectual, preciso ressaltar isso aqui. Mas, a meu sentir, porque não houve uma reflexão aprofundada sobre o tema, como ocorreu em casos de cancelamento de súmulas anteriores até. Então, esse entendimento certamente será revisto. Recentemente, uma coisa importante que aconteceu em São Paulo, envolvendo os TRTs da 2ª e 15ª região, as 2 Procuradorias Regionais do Trabalho, da 2ª e da 15ª, as corregedorias do Tribunal de Justiça, desses 2 tribunais, foi essa recomendação conjunta, dizendo que, se for para tratar de direitos fundamentais da criança e do adolescente, juízes do direito da infância e da juventude. Se a questão é trabalhista, mesmo envolvendo trabalho desportivo, artístico, competência do juiz do trabalho. Tá? Ontem, o Dr. Rafael nos deu a boa notícia que no Mato Grosso já foi assinado ou está sendo assinada uma recomendação no mesmo sentido. Tá? E eu creio que aqui, eu verifiquei que já houve a celebração de um convênio de cooperação, inclusive com o TJ do Pará, né? E creio que
Se houver interesse do TRT, acredito que o TJ também não se oponha a algo semelhante, né? Então é isso, eu já passei do meu tempo, peço desculpas por ter me excedido e estou à disposição dos senhores para debater, se ainda estiverem de disposição, e a doutora Rejane está aqui para isso, né? Muito obrigado a todos. Mas se quiser, fica à vontade. Bom, quero agradecer ao nosso palestrante pela brilhante exposição, mais uma vez, com que nos brindou nesta manhã. E vamos iniciar os debates, começando pela nossa colega do Ministério Público, a doutora Rejane, que ela, se quiser, pode sentar aqui, pode ficar onde estiver mais confortável, para que a gente possa debater o tema. Antes de iniciar o debate, eu já queria até fazer uma pequena provocação. É que eu já posso antecipar que a ideia do Tribunal da 8ª Região, pelo que já foi conversado, não é de estabelecer um juízo auxiliar, um outro órgão judicial que teria competência, mas sim de criar um órgão de apoio, que pode ser através de convênio, pode ser através de uma outra forma que for encontrada, para que possa auxiliar o juiz, seja de que vara estiver, onde esse pedido de autorização for formulado. E, portanto, nós podemos pensar ou imaginar como isso pode vir a ser formatado. Mas só uma ideia inicial, e eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Rejane, por favor. Bom, eu fiz várias anotações aqui, mas vou me restringir a 3 pontos específicos, que certamente dariam mais 4 horas de exposição da sua parte, até para dar oportunidade para que as pessoas também possam suscitar as suas angústias, suas dúvidas e reflexões. A primeira delas, eu vou perguntar em seguida e aí o senhor responde como for melhor. Seria, com a consolidação da competência da Justiça do Trabalho para conceder essas autorizações judiciais, o que se espera de transformação nesse cenário de autorizações? Porque até então nós tivemos, como o senhor citou aqui exemplificativamente, o caso do ano de 2011, que foram mais de 3.000 autorizações, inclusive para trabalhos em lixões, em fábricas de pesticidas, de fertilizantes e outras coisas mais extremas. A outra questão seria em relação... Não é melhor... Pode. Bom, o que se espera? Eu, particularmente, não sei se essa é a expectativa de todos, mas eu espero uma transformação absoluta e total. Só que eu, como eu disse, estou começando a ficar preocupado. Sou sincero em dizer. Porque ontem, por exemplo, eu tive uma notícia de que no Rio Grande do Sul foi autorizada uma criança de 8 anos a fazer publicidade, trabalho infantil tido como artístico. E aí foi dito, olha, que ótimo, né? A nossa competência está se consolidando. Eu falei, em termos de competência, ótimo mesmo, né? Só que quais são as circunstâncias em que essa autorização foi concedida? E isso me preocupa, porque hoje existe, inclusive, uma resolução do CONANDA, que é a resolução 163, que eu mencionei há pouco, inclusive, que diz que, se for para publicidade, a coisa tem que ser analisada com absoluta atenção. A meu sentir, publicidade realizada por criança só se justifica naquelas hipóteses previstas até pelo CONANDA. Se for publicidade institucional, se for para divulgar alguma ação de afirmação, alguma coisa assim. Mas se é para estímulo de consumismo, e pior, se é para estímulo de consumismo de criança, essa é uma das hipóteses que eu entendo que deve ser negada. Então, qual é a expectativa que eu tenho? Que haja uma transformação total.
que nós não autorizemos, a não ser nas hipóteses especificamente previstas e com todos os critérios de proteção. Mas não é só, repito, não é só dizer não. Vamos procurar dar um encaminhamento, apoio às famílias. E aí essa estrutura mencionada pelo desembargador Gabriel é extremamente importante. Se me permite o gancho, já para fazer uma observação, por que o TRT da 15ª região, e até sem absoluto conhecimento de causa, mas tentando averiguar quais teriam sido os motivos, por que foram criados esses juizados especiais? Porque eu penso que isso era necessário, pelo menos na realidade desses tribunais, num primeiro momento. Não é que eu defendo, tem que ter juiz especial e pronto, né, os outros juízes não vão decidir mais. Não é isso. É que, primeiro, como a gente não tem condições de tratar de forma universalizada, pelo menos no nosso tribunal, que né, são 513 varas do trabalho, não dá para tratar com todo mundo ao mesmo tempo, então sentimos a necessidade de, vamos pegar quem já está lidando com o tema há mais tempo, para a gente incorrer, não incorrer em equívoco. E equívocos somos humanos, erramos todos os dias, e vamos errar certamente, mas para que haja uma margem de erro menor, é que num primeiro momento se pensou e se criou esses juizados especiais. Agora, a ideia, claro, é que estejamos todos envolvidos com o tema e que no futuro isso acabe. Embora a CPI, por exemplo, do trabalho infantil, sugeriu que núcleos especiais sejam criados no judiciário. Uma das sugestões para o judiciário é núcleo especial. Alguns dizem, você criar juizados especiais, isso afronta o princípio do juiz natural. Já existe um juizado especial da infância e da juventude na justiça comum. A emenda constitucional, a Constituição, não a emenda constitucional, a Constituição permite que os tribunais regulamentem essa questão. Então, não vejo, no início, a afronta ao juiz natural. Agora, se é bom ou não é, nesse primeiro momento, eu acho que depende da realidade de cada tribunal. Nós sentimos essa necessidade nesse primeiro momento, mas a ideia vai haver especialização dentro da justiça especializada? O Rio Grande do Sul tem vara de acidente de trabalho. Está dando certo? Não está? Não sei, vamos avaliar. Se nós entendermos no futuro, agora todo mundo já estudou muito o tema, estamos todos preparados, que ótimo. Acaba a especialização da vara do juizado, não é vara ainda, do juizado da infância e da adolescência, né? Que seja distribuído para todos e que todos decidam de acordo com as suas convicções, sua consciência, e espero, de acordo com a Constituição e com as leis. Mas eu, particularmente, o que eu espero é uma transformação absoluta. Agora, essa estrutura mencionada é necessária. E os outros tribunais precisam se preocupar com isso também. E que bom que o TRT8 já está se preocupando. Parabéns para a Corregedoria e para o Tribunal. O outro ponto, acho que o senhor até respondeu, que seria esse contraponto entre o GEA e o juízo natural, se haveria alguma implicação. Nesse sentido, considerando que a autorização do trabalho ela tem que ser, no caso concreto, específica para cada adolescente que vier, ou criança que vier fazer perante a Justiça do Trabalho, a minha angústia seria esse suporte técnico, porque os juízes, o membro do Ministério Público, a gente entende de direito, mas nós não temos o conhecimento técnico específico de sociologia, enfim, dessas outras áreas social, afetas, que são indispensáveis para que haja o clausulamento da autorização. Então, eu fico, assim, bastante preocupada, enquanto o Ministério Público também, de opinar de maneira segura
sem que haja um suporte adequado que possa encaminhar melhor tanto a decisão do juiz quanto a sugestão do Ministério Público. Eu vejo a coisa da seguinte forma. Em primeiro lugar, a competência que nós estamos reivindicando é para desautorizar. Então, nesse sentido, num primeiro momento, não necessitaríamos, juridicamente falando, né, desse suporte técnico multidisciplinar. Se é para dizer não, não precisa de suporte. Mas a coisa não pode parar aí, evidentemente. E nós temos aquela possibilidade que eu hoje entendo que é a única de autorização, que é do trabalho infantil artístico. E aí esse suporte é extremamente necessário, esse suporte técnico multidisciplinar, para quê? Para avaliar a família, ver o que está acontecendo, avaliar o ambiente de trabalho, né? Essas, como disse a doutora Rejane, essas autorizações têm que ser individuais e clausuladas, né? Então, haverá necessidade dessa estrutura, né? Talvez essa estrutura seja mais fácil em juizados especiais, como ocorre hoje na Justiça da Infância, no âmbito estadual. Num primeiro momento, eu penso que a gente poderia até, em algumas situações, estabelecer convênios entre TRTs e TJs para nos valermos da estrutura existente nos tribunais de justiça. Sei que essa não é uma ideia, já me disse o doutor Gabriel, que a ideia aqui é fazer com universidades e tal, e eu acho isso extremamente interessante. Lá em Presidente Prudente, por exemplo, onde haverá um juizado especial, que ainda não foi criado, mas não foi instalado ainda, eu devo ser o juiz designado para atuar nessa tarefa, nós já estamos criando o Fórum Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, que não existia. Entramos em convênio com a Assistência Social do município, Secretaria da Educação, e a ideia é utilizar a estrutura da própria assistência social também, encaminhamentos para a educação de casos de adolescentes que não estejam estudando, encaminhamentos para o PET, enfim, Bolsa Família, tentar fazer aquela alternativa válida que eu mencionei. Agora, isso enquanto não existir essa questão da estrutura e da análise recorrendo ao Tribunal de Justiça, ou recorrendo à assistência social do município, ou a outros, enquanto não houver uma estrutura própria. TRT da 2ª Região, por exemplo, colocou à disposição do Juiz Auxiliar da Infância e da Juventude, para aquelas questões de trabalho infantil artístico que estão acontecendo com intensidade na 2ª Região, a equipe multidisciplinar do próprio tribunal. Vai dar conta? Está preparada para essa questão específica? Talvez não, mas é um início, né? O que nós não podíamos fazer, igual alguns defendiam no passado, não. O juiz da infância e da juventude tem estrutura que nós não temos, então a competência não pode ser nossa. Não é por aí. Se nós não temos estrutura, vamos nos aparelhar. Esse é o caminho, me parece. E já para finalizar aqui uma outra situação, me parece que é o caso também daqui da 8ª Região, que os pedidos são mais relacionados a trabalho artístico, infantil artístico. E eu acho que diante da permissividade que a sociedade tem em relação a esse tipo de trabalho infantil, talvez nós tenhamos que cada vez mais nos informarmos melhor também sobre os malefícios que podem decorrer desse tipo de trabalho. E eu lhe pergunto, será que nós estamos preparados? Estamos preparados para essa situação já suficientemente? Não estamos. Não estamos. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, que o risco, a margem de erro é muito grande. Na verdade, mesmo com estrutura